Estação Cidadania. Educação e desenvolvimento social na rádio da Universidade. Muito boa tarde, eu sou Luísa Dementiuk da Silva e começa agora o Estação Cidadania desta quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Esse programa é uma produção do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, mas ele é mudo. No programa de hoje, falamos sobre pesquisa e iniciação científica no ensino fundamental e na educação de jovens e adultos, com um grupo de pessoas envolvidas no projeto de extensão Aluno Pesquisador. Ana Clara Fernandes, atual coordenadora do projeto, José Luiz Machado, fundador da iniciativa, e os bolsistas dessa ação de extensão, Marina e Pablo, graduandos na URGS. O Aluno Pesquisador é um projeto que atua desde 2014, incentivando a pesquisa nas escolas, e hoje leva iniciação científica aos alunos do CEMET Paulo Freire, em Porto Alegre. Os entrevistados debatem a importância da pesquisa na formação curricular, os desafios enfrentados e as barreiras ultrapassadas pelos alunos durante a realização dessa atividade. Boa tarde, José, Ana Clara, Marina. É um prazer ter vocês aqui no Estação Cidadania dessa semana. Para a gente começar, o que é a iniciação científica? Por que é tão importante a gente trabalhar isso no ensino fundamental? A ideia muito de trabalhar com pesquisa em sala de aula, ela foi originada um pouco por necessidade. O EJA não tinha um material didático, então tu tinha que construir um material didático e eu sempre acreditei em um ensino com significado, para o aluno. Então a gente começou a trabalhar com vídeo, até que começamos trabalhar com pesquisa. Primeiro a gente começou com pesquisas mais objetivas, como propor um tema para eles trabalharem, procurarem material. E foi, aos poucos, se moldando essa ideia do aluno pesquisador. E aí comecei a trabalhar com uma professora de ciências. Começamos a estruturar um pouco mais essa figura do aluno pesquisador. Até que, em 2014, a gente conseguiu consolidar esse projeto, como projeto de extensão. E a gente começou a trabalhar com alunos também do ensino fundamental normal, nas turmas diurnas. O problema que a gente constata no ensino é muito passivo. O aluno aprende só a ouvir, aprende a responder. E a ideia da pesquisa é transformar ele num protagonista do seu próprio aprendizado. Ele questionar o aluno a partir de um tema que ele acha interessante, ele possa ser um protagonista. Antes tu teria um tema só, um conteúdo só. Com pesquisa tu tá trabalhando às vezes com o quê? 10 temas, dependendo, É um desafio grande, para quem está ali coordenando. Interessante esse transformar a sala de aula num laboratório. E também tem a questão da autonomia, Tu desenvolve uma autonomia, tu dá uma voz ou vozes ao processo de construção do conhecimento quando tu trabalha com a iniciação científica, que são coisas que nós, institucionalmente na escola, não é algo muito colocado à disposição, para as turmas ou para os alunos. Então, tu dispor desse momento, ou desses momentos em que os alunos possam ter voz, dizendo o que gostariam de pesquisar, em que tu te disponibiliza ao ajudá-los, na verdade, a construir esse conhecimento dessa curiosidade que eles tenham e que eles precisam de se apropriar de alguns instrumentos, se apropriar de metodologias, se apropriar de algumas questões formais de como é uma pesquisa, especialmente dependendo do momento da educação básica onde eles estão, O resultado, a apresentação da pesquisa, a elaboração final vai ter profundidades diferentes, vai ter estruturas um pouco diferentes, assim, que também faz parte de um processo de construção, de capacidade de sintetização, de capacidade de aprofundamento, Isso é importante, Dentro da escola se trabalham relações que produzimos fora da escola, Assim como dentro da escola a gente produz as relações da família, da sociedade, fora da escola a gente reproduz as relações e os conhecimentos que a gente aprende dentro da escola, Então, aprender a ser autônomo, a ter autonomia, a processos de pensar por si, de buscar conhecimento ou de fazer grupos e nesses grupos poder trabalhar
trabalhar em conjunto, que também é um aprendizado, né? E depois, quando sai da escola, ou nos momentos fora da escola, ou na vida, poder reproduzir essas experiências, não exatamente da mesma forma, mas com a bagagem de conhecimentos, de relações que pôde construir ali. Isso é importante. Isso também é transformador, né? Tem uma frase no catálogo de ação que eu achei muito interessante, que vocês escreveram assim: entendemos que a capacidade investigativa é uma construção individual e coletiva, e para isso temos que respeitar esse processo que se apresenta de diferentes formas em cada aluno. Então eu achei muito interessante entender que cada um tem um processo de aprendizagem diferente e vai desenvolver isso de maneiras diferentes. Dentro de uma sala de aula há uma diversidade muito grande. As pessoas, os estudantes, nós não viemos do mesmo lugar e com as mesmas possibilidades. Nós viemos com possibilidades diferentes, com gostos diferentes, com interesses diferentes, em momentos diferentes de aprendizagem ou de possibilidade de aprendizagem, né? Isso tem que ser respeitado, né? Quando se coloca uma proposta não formal de aprendizagem, especialmente, lidar com os diferentes também. E, então a gente precisa ouvir, precisa saber de onde eles vêm, de onde eles conseguem começar a construir algo e aonde eles vão conseguir chegar num período de tempo que é um tempo formal aí, né? Então, saber que o resultado final não vai ser o modelo que a gente fez exatamente, mas vai ser um modelo que ele consegue construir nesse tempo que a gente consegue trabalhar, a iniciação científica no caso, né? Com ele. Que o que interessa é valorizar a construção que está se fazendo, né? Entender que outro aluno no mesmo espaço pode partir de um ponto diferente, independente do lugar, e chegar num outro patamar de construção que não é o mesmo dele. E isso não é um sinal de incapacidade, não, tu é um tá sinal de desenvolvendo as suas capacidade. próprias habilidades, né? Exatamente. É o contrário, explorar a capacidade de cada um. E a autonomia, né? Que vem ao encontro do que tu estava dizendo também. Porque durante todo esse processo, que é a construção, muitas vezes eles se perdem. É um momento, então, que não é curricular. A gente procura abrir o espaço para que eles possam escolher os temas que são dos interesses deles, coisa que normalmente não acontece na escola, né? Normalmente eles não escolhem o que querem estudar ou o que eles têm curiosidade. Então, nesse momento, eles podem escolher e construir a pesquisa da forma que eles acham melhor. E a gente vai dando esse suporte e auxiliando na construção. E é muito legal tu assistir esse desenvolvimento que muitas vezes a escola não permite aprofundar tanto num tema. Para eles, então, assim, ter um semestre para pesquisar um assunto parece absurdo. Parece que em um dia eles vão conseguir construir essa pesquisa. Mas ao longo do semestre eles vão vendo que há pouco tempo, que teria muito mais para pesquisar, eles vão se interessando mais. Tu vê que eles escreveram no início do semestre, eles já acham que tá fraco ou que não tá bom o suficiente, eles voltam. Então é um trabalho muito legal para assistir esse desenvolvimento deles e essa curiosidade. Porque tu tá justamente trabalhando com uma grande diversidade, né? A escola ainda não tá capacitada, ela se separou muito de disciplinas, né? A escola ficou muito estanque, né? A pesquisa, ela exigiria essa multidisciplinaridade. O nosso trabalho no CEMET, ele é um pequeno tempo, né? Na verdade, ele se encontra 2 horas dentro de um espaço de uma semana, porque então tu agrega alunos de 16, 18 anos com alunos de 20, 30, 40 anos. Tu tá se juntando num tempo que é 2 horas e às vezes a gente se depara com questões como, por exemplo, o pessoal mais antigo não conhece informática, né? Não sabe trabalhar informática, então, e além de trabalhar com a tua pesquisa, tu tem que trabalhar com essas ferramentas e claro que isso tudo se transforma numa coisa interessante, porque o espaço da sala de aula fica muito interessante. Então tu não tem distinção de idade, os alunos trabalham juntos. Nessa experiência que a gente está fazendo no CEMET, são os alunos de EJA que estudam manhã, tarde e noite. E aí as idades Entre são 15 e 80 anos. Exatamente. E como é que eles se relacionam? É individual o trabalho ou é coletivo? É coletivo o trabalho. São em grupos? Sim. E eles se relacionam bem até. Os grupos não fica só grupinhos de jovens, grupos de pessoas mais velhas. Eles formam grupos juntos e trabalham super de boa. Tanto por afinidade quanto deles mesmos, quanto por temas. Eles às vezes estão juntos, os que eles têm mais afinidades, mas percebem que um grupo está pesquisando algo que eles gostariam de saber, então eles migram. É mais pela temática do que pela afinidade. Tem a questão individual da escolha da temática de pesquisa, né? Mas tem a questão coletiva também. Sim. Aí é uma negociação também que acontece dentro da sala de aula. Nessa escolha de temas, porque normalmente, por exemplo, no semestre passado, um aluno já mais velho escolheu falar da revolta da Chibata, porque tinha um familiar dele que tinha participado, que tinha vindo de lá, então eles escolheram um tema sobre história e várias pessoas resolveram participar porque ficaram curiosas. Então isso reuniu bastante, então é muito legal ver esse processo de escolha dos grupos. Como é que é a receptividade deles quando vocês chegaram com o projeto, apresentaram? Como é que
eles reagiram? Primeiro eles ficam perdidos, eles ficam pensando o que é iniciação científica, o que a gente vai fazer. A gente vai ter que ir pro laboratório? A gente vai ter que ir pro laboratório, daí a gente sempre pergunta, o que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam iniciação científica? Daí eles falam, química, biologia, o corpo humano. A gente começa a desenvolver uma conversa com eles e a gente vê que eles têm uma noção do que seria a ciência, do que seria uma pesquisa. E como que isso vira a revolta da Chibata? Pois é, então a gente começa a explicar que a ciência não é só as ciências biológicas, a química, que tem as ciências sociais também, e que eles podem fazer pesquisas relacionadas nessa área. Daí a gente pode falar sobre questões raciais, de gênero, e aí eles ficam super empolgados, acabam sempre entrando nesses assuntos. Todo semestre alguém pesquisa sobre feminismo, racismo, homofobia, aborto. São temas de bastante interesse deles. E que não são tabus, né? São normalmente os temas de bastante interesse. Eles sentem necessidade de aproveitar esse espaço para falar. E a gente sempre faz a apresentação, né? No final eles fazem a apresentação, porque a ideia é também fazer eles falarem. Fundamental, tu não tem um espaço para se colocar tuas ideias, se articular. Então a gente, nos primeiros momentos, a gente não tinha uma apresentação, então o que eles faziam? Eles faziam quase que um copy e cola, né? Como alguns fazem, né? Fazem um copy e cola e faziam um trabalho só de escrito. Aí disse, não, tudo bem, então vamos fazer agora, né? Vocês têm que se apresentar, né? Trabalhar no Martim Anã, que fica ali na Cruzeiro, o momento de apresentação chamava a família. Era uma apresentação mesmo, era quase que uma defesa do trabalho dele. Ele chamava a família, ganhava um certificadinho, tudo. Um aluno, ele escolheu para fazer sobre o Luan Santana. E nós respeitamos, porque para nós não interessa o tema. Interessa o processo de pesquisa que ele vai fazer. Então, ele escolheu o Luan Santana, ele estava lá pesquisando, daqui a pouco, aí chegou perto da apresentação, ele falou assim, professor, meu pai não quer vir na apresentação, porque ele disse que na escola não se aprende Luan Santana. Aí ele tá todo frustrado. Aí disse, então vamos fazer o seguinte, tu apresenta com teu colega e tu me passa o trabalho do Luan Santana, né? Tu faz o trabalho que tu quer e me apresenta o trabalho com teu colega só para fazer a apresentação para teus pais. Na verdade, para nós é isso, né? A pesquisa é isso. É esse desafio dele pesquisar, é uma que ele achar interessante, né? Como ele chega a isso de uma forma de pesquisa, de questões, faz questionamento, mas a temática não interessa. Para nós, o mais importante é o processo e não o resultado. Muitas vezes eles chegam lá, e a maioria das vezes eles vão lá e leem, né? Eles leem. Mas a gente sabe quanto esforço chegou para estar lá, né? Para fazer aquele tipo de trabalho. Um senhor, já estava com seus 50 anos, aí foi subir lá, começou a chorar, né? E daqui a pouco ele diz, olha, não sabe quanto eu cresci só para chegar aqui em cima, né? É isso, né? Na verdade, é o processo que se dá, né? A gente está tentando resgatar isso aí, né? O significado de aprender. Para que é o conhecimento? Para que serve o conhecimento, né? O que eles evoluem mais? Em que habilidades eles evoluem mais e desenvolvem? E quais os maiores receios, assim? Porque desse senhor, por exemplo, ela falar em público. São os principais receios e as principais evoluções. Um dos principais receios deles, além de se apresentar para um público, eles perguntam quase toda semana quem vai assistir, quando vai ser a apresentação. Explica que vai ser só a turma e uma banca de professores. Alguns continuam nervosos mesmo assim. E aí tem outra questão, que é a questão da informática também. Vem mais nas primeiras oficinas. Eu não sei mexer no computador, eu não sei montar slides, mas a gente tá aqui para ajudar vocês, ensinar vocês a construir esse trabalho. Eles ficam mais tranquilos. Que eles desenvolvem, assim, a escrita, eles desenvolvem muito. E no início, eles esperam poder copiar e colar, né? Mas aos poucos, eles vão querendo também escrever o que eles pensam e o que eles entenderam do assunto. Sim. Eles também ficam prontos pro debate, eles desenvolvem muito a oralidade, essa questão de saber expor suas opiniões, saber expor o que eles estão aprendendo, o que eles pesquisaram. Claro que é muito legal, pelo menos no semestre passado, no dia da apresentação, eles ficaram muito nervosos, alguns queriam faltar, alguns diziam, eu vou entregar o trabalho, eu não vou apresentar. Teve gente também que chorou, ficou nervoso, mas no final eles ficam super orgulhosos de conseguir apresentar isso que eles construíram. São várias coisas, na verdade, né? É a escrita, se apropriar do instrumento da informática. Se apropriar do tema. Se apropriar do tema, conseguir se expor oralmente em público. Eu acho que até o ato de pesquisar, né? Porque tu pesquisa num site e aí tu, mas esse site não tá tão completo. Aí tu vai pra outro, aí tu vai pra outro. Então tu vai vendo até a qualidade da informação que tu tá. Como sujeito construtor do conhecimento, né? De se ver como eu posso pesquisar, eu posso aprender. Porque principalmente na EJA, muitos alunos vêm de uma história de exclusão e com uma autoestima mais baixa quanto a isso, quanto eu não sei aprender, eu sou burro. Então, a pesquisa com essa autonomia, ela ajuda nessa autoestima de se ver como esse sujeito que é capaz de pesquisar e que isso que é do interesse dele é importante, contar para os colegas, ele pode falar sobre isso com a família. Para vocês que são
são bolsistas e trabalham diretamente com eles. Qual é a experiência para vocês? Para mim é uma experiência bem diferente, até porque o meu curso não tem nada a ver com a área da licenciatura da pedagogia. Todo mundo me pergunta por que tu escolheu essa bolsa. E eu digo, eu amo essa bolsa. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentro da universidade, é ir pro CEMET e ministrar essa oficina. Porque eu aprendo muito, é muito satisfatório poder trabalhar com aquelas pessoas e ajudar elas a realizar esse trabalho. Eu também, e como eu sou apaixonada, né, pela educação de jovens e adultos, é um privilégio muito grande poder estar ali com eles, porque são pessoas, a maioria são jovens, adultos, então eles também já têm uma bagagem cultural muito grande, então é legal ter essa troca de ideias, de experiências. Os temas são livres. Como o Zé falou, teve um que fez sobre o Lua Santana, já teve grupos que fizeram sobre festa, sobre dormir, sobre motos. Agora tem um menino que está pesquisando os sonhos do ponto de vista de Freud. Então, assim, são temas bem variados que eles escolhem. E é muito legal porque às vezes são coisas que tu nem imagina. Por exemplo, uma senhora que está pesquisando robótica. Sim, e os meninos do semestre passado que pesquisaram sobre alguma coisa de física. Gravitação quântica. Gravitação quântica. Que legal. Sim. Quantos anos eles têm? Eles tinham uns 15, 16. 15, 16 anos. Olha só. Essa turma de iniciação científica, que entre o 8º e o 9º ano, né? Seria o 8º e 9º ano do ensino fundamental. Então, eles estão no final do curso, né? Nós estamos pegando algum pessoal de totalidades iniciais, que seriam entre a 1º e o 4º ano. Alfabetização ainda. Alfabetização. Uma senhora, ela ainda não sabe, não é letrada, né? Mas ela está fazendo uma narrativa para a turma, que a turma está escrevendo sobre a vida dela de ajuda. Ela sempre foi uma vida de ajuda, né? Então, ela está fazendo uma narrativa, né? Uma história de vida, tentando já trazer esse pessoal, né? Mais de totalidades iniciais. O curso EMET nós estamos tendo desde 2018. Então já é o 4º semestre que nós estamos fazendo essas oficinas de iniciação científica. E aí nós construímos uma cartilha, o diário de pesquisa pro aluno, né? Porque isso aí nos bolsistas trabalhava de uma forma, então a gente resolveu, né, tentar meio que se organizar, né? Porque aí fica, é um passo a passo interessante, até pro aluno, aí o aluno recebe essa cartilha. E aí nós vamos fazer uma oficina lá no salão de iniciação científica, do salão de extensão, que vai ser na terça-feira, dia 22, as inscrições já estão no ar, né? Quem quiser participar, professor, principalmente, a nossa oficina vai ser muito dirigida a professores. E aí nós vamos estar apresentando a cartilha, e até a Marina e o Pablo estão organizando, né, um material de apoio ao professor, né, para poder utilizar essa cartilha. Acho que é uma experiência boa até para a gente poder aos poucos compartilhar, né, essa experiência e tentar ver se mais professores curtem essa ideia, né, de levar a pesquisa, né, para sua escola, né. Embora seja uma cartilha, não é uma contradição, né, o que a gente falou no começo, exatamente. Porque na verdade é só um instrumento de apoio. Porque me chama até como assim uma cartilha parece algo a ser seguido, não, é algo para apoiar o trabalho e também para compartilhar a experiência, né, do que se construiu até aqui. Cada um vai ter sua experiência, porque a experiência vai ser construída também com os alunos, né? Cada turma vai ser uma turma, né? Então, das escolas particulares para as escolas de ensino público, a pesquisa é trabalhada de diferentes maneiras. Em algumas escolas até nem é. Como isso prejudica os alunos ou que influência isso tem na formação deles? Eu acho que talvez seja um pouco mais complicado, e esse é o grande desafio que a gente tem que ter na escola pública para a escola privada, é o acesso ao conhecimento, acesso à informação. Na verdade, o aluno de escola privada sai dali, tem acesso à rede, tem acesso a teatro, tem acesso à cultura, né? Tem acesso a livros, né? Então, o dinheiro, não necessariamente, né? Mas ele propicia essa possibilidade de tu ter esse acesso. Para nós de escola pública, muitas vezes o espaço aquele acesso ao conhecimento é naquele momento. Mas também, né, muitas escolas públicas fazem iniciação científica e muitas escolas particulares fazem iniciação científica e muitas não fazem. Né? O que muda eu acho que é isso, a expectativa de cada escola, né, em relação à sua iniciação científica, que espera de estado, assim, e muda também, eu acho, a questão do momento de escolarização dos alunos. Os alunos jovens, quantas escolas participam, tanto privadas quanto públicas, que levam seus alunos com as suas experiências. O próprio colégio de aplicação tem toda uma tradição de iniciação científica também. É o que talvez a gente esteja um pouco trazendo de novo, é que no ensino fundamental, né? Esse a gente tem pouca experiência, né? Eu acho que isso sim, são poucas experiências que a gente tem no ensino fundamental. Ou seja, o Colégio Liberato, da região metropolitana, exatamente, os institutos
federais fazem pesquisa, né, e extensão também. Então tem iniciação científica, não nesse formato, mas tem bolsas de iniciação científica, os alunos candidatam e participam das pesquisas dos professores. E a gente tem bastante instituto federal na região metropolitana nesse momento, então isso facilita também a procura por participação desses alunos. A questão científica, e de novo, assim, dependendo do momento de escolarização, ela tem formatos bem diferentes. A gente está se encaminhando para o fim do programa e eu gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso. Também só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando. Obrigada, gente. O programa dessa semana fica por aqui. Apresentação e produção, Luísa Dementiuk da Silva. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Realização, DEDS. Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. Toda quinta-feira, às 13 horas, aqui na Rádio da Universidade. Acompanhe o programa pelo canal no YouTube e pelo Twitter da Estação Cidadania. Até semana que vem. Quando estou triste, só eu cá com meus botões de carne e osso. Eu falo